Olá, pessoal. Muito bom dia para todo mundo. Quero agradecer todo mundo aí que tem participado com a gente ao longo desse programa do Webinars. E vamos começar hoje a nossa apresentação. Opa, deixa eu arrumar, agora sim. Falando de caminhos da bioconversão. Meu nome é Wilson Ferrari, eu sou graduado em Engenharia Química, tenho mestrado e doutorado na área de bioprocessos e trabalho na área de pesquisa e desenvolvimento há 10 anos. O objetivo do nosso curso hoje é fazer a divulgação do conhecimento de bioprocesso e também fomentar a troca de experiências. Esse programa de webinar que nós estamos realizando, ele foi dividido em 4 partes. As 2 primeiras, que é o que é biotecnologia e como otimizar o uso do agitador orbital, inclusive já estão disponíveis no YouTube. Logo, logo, Dominando o Bioreator, que foi na semana passada, também vai estar no YouTube. Eu espero que em breve, a de hoje, que é Caminhos da Bioconversão, a gente consiga upar também lá para o YouTube. E esse projeto de webinars, ele nasceu a partir de uma escola de fermentação que nós pretendemos realizar em Belo Horizonte. E o objetivo é o mesmo, é oferecer uma visão da biotecnologia, só que nesse caso seria uma visão prática, já que nós vamos utilizar shakers e bioreatores. E hoje, o que nós veremos? Nós veremos um pouquinho sobre quem é a Inforce HT. Na sequência, não se precipite, primeiro entenda o bioprocesso. Dentro desse tópico, nós veremos o que acontece dentro de uma célula e como que nós podemos expandir essa lógica para todo bioprocesso. O terceiro tópico vai ser equações para bioprocesso, na sequência, introdução ao escalonamento e, por fim, aí, nós vamos dar uma dica do cookbook. Para você que tiver dúvidas ao longo do webinar, mande sua dúvida aí no chat, que no final a gente vai tentar responder todas as perguntas, ou pelo menos as perguntas que derem tempo de nós respondermos aqui, ok? Bem, então, quem que é a Inforce HT? A Inforce HT é uma empresa que tenta captar a essência das necessidades de quem trabalha no dia a dia com biotecnologia, para assim desenvolver soluções que são inteligentes. Lembrando que para a gente trabalhar nessa área, trabalhar nesse campo, sempre uma diversão e a gente gosta muito de novos desafios, pensar naquilo que ainda não foi pensado. Quem quiser conhecer um pouco mais das nossas soluções, pode acessar lá Inforce HT ou então nos seguir no LinkedIn em Inforce Latam. Toda segunda-feira a gente tenta postar alguma informação relevante na área de bioprocesso. E no time aqui da América Latina, nós temos o Christian, o Antônio, o Ítalo, o Luiz, eu e o Stefan, que fica lá na Suíça. Quero aproveitar aqui também, mandar um abraço para o pessoal da Suíça e agradecer todo mundo que tem nos apoiado, como por exemplo a Júlia e todo o time que está por lá na Suíça, para poder fazer esse webinar se tornar realidade. Falando ainda um pouquinho de uma solução que nós temos dentro da Inforce HT, é o IVE, que é um software para controle de bioprocesso, ok? Como que esse software funciona? O software ele vai gerenciar tanto o monitoramento como o controle de todos os equipamentos do teu bioprocesso, lá do teu shaker, do teu bioreator em escala de bancada, o teu bioreator a nível piloto, e todas essas informações serão centralizadas num servidor e a partir do servidor vai ser redistribuído para gadgets, daí seja seu smartphone, seu celular, tablets, computadores. E é importante dizer que esse tipo de tecnologia ele é baseado em tecnologia web. Então, se você tem o software e tem algum tipo de navegador, né, utilizado para navegar na internet, você consegue ter acesso a seu equipamento e fazer inclusive o controle remoto do que está acontecendo no teu bioreator, ok? Vamos agora para o tópico, o que acontece em uma célula? Primeiro, vamos recordar algumas coisas que nós vimos nos webinars passados. É importante dizer que hoje, muito do que nós vimos até então vai ser utilizado na aplicação que a gente vai ver aqui no webinar de hoje. Então, recordando lá do Shaker, o Shaker é um equipamento que ele oferece uma condição um pouco mais simplificada de um sistema biológico e por conta dessa simplicidade de operação e controle, a gente utiliza normalmente ele para aplicações de triagens, provas de conceito ou então reativação
e preparo do inóculo. Lembrando que esse preparo do inóculo, ele sempre antecede a utilização de um bioreator. Já o bioreator, ele conta com fenômenos, mais complexos. Por conta disso, a gente consegue oferecer ou utilizar diferentes estratégias de operação. Nós conseguimos fazer estudos complexos, já que os parâmetros que nós conseguimos controlar também são complexos. E por fim, nós precisamos também de um sistema de controle para orquestrar todos esses parâmetros e acessórios que nós colocamos no equipamento. Por fim, e não menos importante, o bioreator é um equipamento que pode ser utilizado em diferentes escalas. Então, você pode fazer testes e pequenas produções em escala de bancada, ou então fazer grandes produções numa planta piloto. Vimos também um pouquinho sobre crescimento microbiano, que seria um tipo de reprodução assexuada. Nesse tipo de reprodução, nós vimos que nós temos 4 fases, começando com a fase lag, que é a fase de adaptação do microorganismo, a fase log, que é válido essas equações aqui na parte de baixo, daqui a pouquinho eu vou falar delas, a fase estacionária e a fase de morte celular. Lembrando que a divisão celular, normalmente ela segue esse caminho, Então nós vamos ter uma célula, essa célula vai sofrer um fenômeno chamado elongação, na sequência vai ter a formação do septo e por fim nós teremos 2 novas células e nesse ponto nós falamos que nós tivemos a primeira geração de micro-organismos. Essas gerações vai existir, A segunda, a terceira, a quarta e assim por diante. Devido a essa condição, a forma como acontece esse fenômeno, nós conseguimos utilizar uma equação que ela tem uma cara exponencial, que é essa equação aqui, no qual a gente utiliza o número de células, o número de células iniciais, a variação do tempo e o tempo de duplicação. Essa equação pode ser linearizada nessa outra equaçãozinha que a gente tem aqui do lado, que também vai depender dos mesmos parâmetros. No entanto, a gente viu, um novo parâmetro sendo acrescentado aqui, que é a velocidade específica de crescimento. Eu só quero fazer uma ressalva em relação a essa equação, porque quando nós trabalhamos especificamente com bioprocesso, é muito mais conveniente nós trabalharmos com a concentração celular, chamado de X. E para nós obtermos a concentração celular, é muito simples. É só a gente dividir o número de células pelo volume do meio. Fazendo as devidas alterações, dessa equação, dessa primeira equação aqui, a gente consegue obter essa equação que é exponencial e fazermos de forma análoga a linearização dessa equação final que nós temos aqui, ok? Então, essa equação é análoga a essa equação de cima, a diferença é que a equação de cima ela trata do número de células, enquanto isso que a equação de baixo ela já traz a concentração de células. Ok, vamos então começar a entender por que é importante a gente analisar, pensar no que acontece dentro de uma célula. Para começar, a célula ela é o coração do bioprocesso. Afinal de contas, quem vai fazer todo o processo de reação vai ser esse micro-organismo. E a célula, ela compõe a biomassa. A biomassa, ela é o grande fator limitante da maioria dos processos, principalmente daqueles processos que operam em condição de batelada. Daqui a pouquinho eu vou explicar um pouquinho melhor por que a biomassa por que a biomassa é tão importante para a batelada. Mas afinal de contas, para que nós fazemos todo esse estudo? Basicamente, para nós fazermos a otimização da nossa bioconversão. Porque se você entende o que acontece em uma única célula, você consegue extrapolar esse conceito para todo o seu sistema e assim conseguir modelar o teu bioreator. Essa modelagem que nós fazemos do bioreator, basicamente a gente utiliza equações que são equações estatísticas, equações empíricas. Equações empíricas são aquelas equações que um pesquisador ou um cientista, ele reproduz tanto a exaustão, ou então um grupo de cientistas reproduz um experimento, e a gente vê uma regra matemática para aquele comportamento. Ou então nós podemos ter também equações que são ditas fenomenológicas. Essas equações fenomenológicas, elas advêm de balanços e do entendimento de fenômenos que acontecem dentro do nosso sistema. Ok? Bem, começando então a entender o que acontece dentro de uma célula. Então aqui nós temos de novo uma representação esquemática, lembrando que representações esquemáticas são ferramentas bem poderosas aí para quem quer
entender o que é um bioprocesso. Então, o que a gente vai estar fornecendo para as nossas células? A gente vai fornecer fontes de carbono, fontes de nitrogênio, sais minerais e micronutrientes. Todos esses elementos são fornecidos através do meio de cultura, ok? Nós também fazemos o controle do pH. Então, nós, como operadores do sistema, a gente pode disponibilizar mais hidroxilas ou então mais hidrogênios para o meio celular. E nós também, através do sistema de aeração, nós fornecemos oxigênio para a nossa biorreação. Esse oxigênio vai ser consumido no fenômeno de respiração celular e, após a respiração celular, vai ser liberado dióxido de carbono e água nesse fenômeno, nesse fenômeno de respiração celular. Essa respiração celular, ela está altamente atrelada com a reprodução do nosso micro-organismo. Então, quanto maior a velocidade que o nosso micro-organismo vai se reproduzir, maior vai ser a liberação de calor, já que esse fenômeno de crescimento, ele é um fenômeno exotérmico. Então, ele libera calor, então ele aumenta a temperatura do sistema. É importante a gente entender também o que acaba acontecendo com a nossa fonte de carbono e a nossa fonte de nitrogênio. Afinal de contas, esse carbono ele vai ser redistribuído entre a respiração, como se fosse, né, um aceptor do oxigênio no final do processo da respiração. Ele vai ser utilizado para poder criar mais biomassa e ele também vai ser utilizado para poder fazer a produção da nossa molécula-alvo. Pessoal, é, aqui é um sistema simplificado, ok? A gente pode, aos poucos, ir implementando esse sistema de modo a deixar ele mais complexo à medida que houver essa necessidade. Lembrando que todos esses parâmetros que a gente está falando aqui são condicionados pelaquela mesma equaçãozinha linear que a gente vem falando lá desde o primeiro webinar. E essa equação tem a velocidade específica de crescimento, que depende justamente do acesso que o micro-organismo tem ao oxigênio, à temperatura, ao pH, e daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho também do substrato que acaba influenciando nessa equação, mas a gente chega lá, ok? E a partir desse balanço todo que nós vimos da célula aqui, a gente consegue montar uma equação química, no qual nós temos reagente entrando no nosso sistema e temos produtos ao final da reação. O que nós temos como reagente? Nós temos então o M1, que seria a nossa fonte de carbono, o M2, que é o oxigênio que advém da nossa aeração, e o M3, que vem da nossa fonte de nitrogênio, ok? Como produto, nós vamos gerar mais biomassa, nós vamos gerar dióxido de carbono a partir da respiração e também a água. E por fim, nós vamos ter aquele produto que nós falamos que é a nossa molécula-alvo, aquela molécula que a gente almeja produzir no final do nosso processo. Ok, nós entendemos então o que acontece dentro de uma célula, mas agora a gente precisa expandir esse conceito de uma célula para o nosso bioprocesso que ocorre dentro de um bioreator. Então, olha só, nós vamos ter informações, massa, né, entrando, e nós vamos ter informações e massa saindo do nosso sistema. O que a gente tem de entrada no nosso sistema? Nós temos biomassa, porque afinal de contas a gente precisa de uma biomassa inicial, nós temos a fonte de carbono e nitrogênio que estão no nosso meio de cultura, e nós temos o nosso oxigênio que está no nosso sistema de aeração. Na saída, nós vamos então ter mais biomassa e produto, e vamos ter dióxido de carbono e também a água. A questão é o que acontece no meio dessa entrada e dessa saída que nós podemos fazer para poder controlar o bioprocesso. Bem, vamos lá. É importante a gente analisar dois cenários diferentes, ou melhor, dois parâmetros diferentes. O primeiro seria o controle e o monitoramento do nosso processo. O segundo, a estratégia que a gente está utilizando para poder fazer a carga e a descarga desses materiais. Vamos começar então falando do controle do monitoramento. E esse controle do monitoramento a gente abordou bastante, né, na semana passada, quando nós falamos dos acessórios que nós podemos instalar no nosso bioreator e também no software que nós utilizamos. Lembrando que o software, ele é aquela interface entre o operador e o bioreator. É através dele que você vai dar os comandos para o teu bioreator seguir.
Quando a gente utiliza esse tipo de software, como por exemplo o Eevee, é bem interessante que esse software ele converse com os acessórios, na verdade é fundamental, né, que ele converse com os acessórios e que ele tenha também algumas estratégias específicas, como por exemplo o controle em cascata. O que é um controle em cascata? O controle em cascata é quando você deixa um parâmetro ou mais parâmetro em função de outros parâmetros, ok? Tá meio estranho, né? Mas deixa eu dar um exemplo prático, porque talvez isso deixe as coisas um pouco mais claras. Então imagina só, você quer controlar o oxigênio dissolvido da tua fase líquida. Você quer deixar ele sempre em 20%. Então o que que você vai dizer ao teu software? Você vai falar, olha software, controle a agitação e controle também a aeração, de modo que eu sempre tenha 20% de oxigênio dissolvido na minha fase líquida. E daí então o software de uma forma automatizada, ele vai fazer o controle tanto da vazão de ar como também da velocidade de agitação para poder manter aquele parâmetro que você estipulou. Ok? Então, isso é um exemplo de uma cascata que nós podemos fazer. Além disso, o software ele também vai ter que conversar com as estratégias que nós utilizamos para poder fazer essa bioconversão. Basicamente, nós temos três tipos de estratégias. Nós temos a contínua, a batelada e a batelada alimentada, que é como se fosse um intermediário entre o primeiro e a segunda opção. Na primeira opção, nós temos o sistema contínuo, que é quando nós fazemos tanto a entrada como a saída simultaneamente. Nós falamos que nosso sistema tem que estar no estado estacionário para nós garantirmos, então, o que o bioprocesso seja um bioprocesso saudável para o micro-organismo e que você consiga gerar aqueles produtos-alvo que você tem. Já na batelada alimentada, a situação é oposta. Por quê? Inicialmente, nós fazemos uma carga do nosso bioreator, nós esperamos toda a reação se desenvolver e só no final nós fazemos a descarga do bioreator. Já na batelada alimentada, nós fazemos a carga aos poucos desse material, né? Aos poucos que a gente vai colocando as fontes de carbono, as fontes de nitrogênio, e só depois que ocorreu todo o processo da reação é que nós descarregamos o bioreator. Para ficar um pouco mais claro, eu peguei um exemplo aqui do Eevee para mostrar como que nós podemos fazer, então, uma batelada alimentada, ou montar uma estratégia de batelada alimentada. Então, nós vamos fazer a preparação do nosso bioreator. No segundo momento, a gente vai começar fazendo uma batelada simples, com nível mínimo de tanto de micro-organismo como de nutrientes. E no segundo momento, nós começamos a fazer a batelada alimentada, ou então o feedback. Nesse caso, nós fazemos um aumento, podemos, né, fazer um aumento linear do pH com a adição de uma solução ácida e já a carga de nutrientes é feita através de uma forma de uma equação exponencial. Por que é interessante utilizar um feed exponencial? Se vocês se lembrarem bem, o nosso crescimento da nossa biomassa ele é exponencial. Então faz muito sentido nós fazermos uma adição de nutrientes também exponencial. Então fica aí um exemplo de como que nós podemos operar utilizando um sistema de batelada alimentada, utilizando o software Eve. Ok, vamos ver agora, não se precipite, primeiro entenda o bioprocesso. Então, nós já vimos um pouquinho do que acontece dentro de uma célula, como que nós extrapolamos essa ideia de uma célula para o bioreator, só que o bioreator ele está dentro de um bioprocesso, ok? Vamos então relembrar aqui o que é um bioprocesso. O bioprocesso ele pode ser definido como a conversão de um substrato num produto utilizando um agente biológico. Esse agente biológico ele é denominado de biocatalisador e ele pode ser, né, uma célula, um micro-organismo ou então, em algumas vezes, até uma enzima. E nessa conversão, nós temos fenômenos físico-químicos e biológicos envolvidos nessa transformação. No entanto, quando nós falamos de bioprocesso, esse bioprocesso ele está inserido dentro de uma estrutura maior. Essa estrutura a gente importou, na realidade, da indústria do petróleo. E o que, que nós temos, né, nessa estrutura? Nós temos uma primeira parte chamada upstream e uma segunda parte chamada downstream. No upstream, nós vamos fazer todo o preparo da matéria-prima e também vamos fazer a biorreação que acontece lá dentro do nosso reator.
ok? Nosso bioreator. E depois que o bioreator é descarregado, começa um procedimento chamado de downstream, no qual aquele material que nós geramos, ele vai ser tratado de modo a isolar e purificar aquela molécula-alvo que nós produzimos justamente aqui na etapa de upstream. É interessante a gente citar que esse tipo de bioprocesso ele pode acontecer tanto em escala laboratorial como também em escala industrial. E esse processo ele pode ser realizado em diferentes estratégias, né? Utilizando batelada alimentada ou então um sistema contínuo. E uma informação que eu falei para vocês agora há pouco é que todo esse arcabouço, né, toda essa metodologia que nós utilizamos em termos de estrutura do processo, nós importamos lá da indústria do petróleo. No entanto, o bioprocesso tem algumas particularidades que é só dele. Um exemplo disso é a esterilização. A esterilização não é comum, né, em outros tipos de indústria, quanto é na de bioprocesso. E esse é um ponto importante que eu queria falar aqui um pouquinho para vocês, ok? Especificamente da esterilização. Nós temos dois tipos, né, de uma forma muito básica de abordar a temática, nós temos dois métodos, o método físico e o método químico, que eu vou falar no slide seguinte. Mas vamos começar pelo método físico, e eu acredito ser um dos mais utilizados nos laboratórios e na indústria. Então, o método físico, quando a gente está falando de bioreator, nós utilizamos temperatura e pressão, ok? Quando nós estamos em escala de laboratório, nós utilizamos a famosa autoclave. Eu acredito que todo mundo aqui que trabalha com micro-organismo, em algum momento já teve contato com a autoclave. E como que nós fazemos a esterilização? Nós fazemos a 120 graus e 20 minutos. Lembrando que esses 20 minutos é o tempo total que o micro-organismo, né, aliás, que todo o nosso sistema vai ficar a 120 graus. A gente não pode descartar o tempo de aquecimento e o tempo de resfriamento. Esses dois tempos são bem importantes quando a gente faz o cálculo do tempo total do processo. Mas, enfim, depois a gente vai falar sobre o tempo total do processo. A gente pode utilizar também vapor, né, esse mesmo sistema físico, para sistemas industriais. No entanto, nesse caso, nós já utilizamos um gerador de vapor, porque não tem como você pegar um bioreator industrial e montar uma autoclave toda para ele. É muito mais eficiente você passar linhas de vapor através das tubulações que você vai utilizar para poder fazer o uso do micro-organismo. É importante falar que existe um sistema de automatização dessa esterilização, ok? Usualmente nós falamos o termo SIP-ZIP. O SIP é o Clean in Place e o SIP é o Sterilization in Place. Então, é a limpeza e a esterilização que nós fazemos no próprio local do sistema. Esse tipo de SIP-ZIP, quando a gente utiliza métodos físicos que têm vapor e temperatura, eles são utilizados apenas para dornas de aço inox, ok? Porque quando a gente utiliza esse tipo de sistema, é necessário colocar temperatura e elevadas pressões dentro da dorna. Por isso que a gente só faz em dornas com material de aço inox. A esterilização ela precisa ser feita também em capelas e shakers, e também nas utilidades, né? Gases e água. Nesse caso, a gente utiliza filtros para poder fazer a retenção de micro-organismos e nós também utilizamos luz UV. Na parte da luz UV, eu destaco que a luz UV pode ser utilizada na entrada de ar de shakers, como por exemplo o Multitron. Às vezes a gente não se dá conta, mas a vazão de entrada de um Multitron, por exemplo, a vazão de ar é de 450 metros cúbicos por hora. É uma vazão muito grande. Então, para aqueles casos, né, que nós temos um sistema mais sensível a micro-organismos externos, a gente pode utilizar luz UV para fazer a esterilização desse ar de entrada do shaker, ok? Bem, vimos então a esterilização física, vamos ver um pouquinho da esterilização química. A esterilização química vai ter que utilizar um agente químico, que pode ser ácido base ou então um agente oxidativo. Assim como lá no método físico, que pode ser automatizado, a gente também pode fazer a automatização do sistema químico.
É importante fazer uma ressalva aqui, que esse tipo de método químico, ele é adequado para dornas de vidro, porque a gente não precisa colocar altas pressões em uma dorna de vidro. E por que que uma dorna de vidro ela é tão especial? Por que que ela é tão importante? Porque olha só, numa dorna de vidro, principalmente para quem está trabalhando com um novo processo ou então com pesquisa e desenvolvimento, ela permite a visualização do que está acontecendo no teu meio reacional. Então, assim, ó, imagina o cenário. Você já conhece o teu bioprocesso. Você sabe que depois de algumas horas, né, umas 16 horas, o teu meio de cultura tem que ter o aspecto leitoso. Mas por algum motivo, teu meio de cultura ele ficou com uma cor escura, uma cor preta. Você sabe que aquilo não é normal. Então, se você estiver trabalhando com uma dorna de vidro, essa visualização ela é bem simples, né? Ela é direta. Além disso, você consegue ver se está tudo bem com o seu sistema de agitação, se está tudo bem com o seu sistema de aeração. Mas afinal de contas, como que a gente pode fazer então a esterilização utilizando um método químico de uma forma automatizada? Tem uma peça, né, um acessório chamado LabCip, que é esse aqui que vocês veem do lado do bioreator, que ele usa diferentes estratégias para poder fazer a esterilização da sua dorna, tanto a esterilização como a limpeza. Eu coloquei aqui uma possível rotina que esse sisteminha aqui pode utilizar para fazer o zip-zip da sua dorna. Então, olha só, primeiro vai ser feito 2 limpezas alcalinas do teu sistema, na sequência vai ser feita uma limpeza ácida e, por fim, uma esterilização alcalina por 2 horas. E, por fim, a lavagem estéril do teu sistema. Lembrando que antes de cada carga e descarga, principalmente da descarga, é feita a neutralização do meio que será descartado e também um enxágue da dorna. Ok? Nós vimos aqui, então, um pouquinho agora sobre métodos químicos e como que o LabCip pode atuar aí para aumentar a produtividade do teu sistema. Bem, vamos ver então agora que nós já vimos, né, a célula, já vimos o que acontece dentro do bioreator, como que a gente monta um bioprocesso. Vamos ver algumas etapas, ou pelo menos as etapas principais de um bioprocesso. Tudo vai começar com o nosso bioreator, que é onde a gente pretende produzir a nossa molécula-alvo e também ter, né, utilizar a estratégia e também o sistema de controle que nós vamos estar operando justamente nesse equipamento. Primeiro ponto, então, é que nós temos que carregar esse bioreator com um substrato, com aquele teu meio de cultura. Normalmente, esse meio de cultura ele precisa de um pré-tratamento, principalmente se você utiliza algum tipo de rejeito, algum tipo de matéria-prima advinda de uma outra indústria. Por exemplo, você pode utilizar hidrolisados a partir da indústria da cana-de-açúcar para poder fazer esse material virar teu substrato. Para isso, você vai ter que fazer um tratamento, normalmente tratamentos de detoxificação e também adequação nutricional daquele meio de cultura que você está utilizando. Esse meio de cultura, então, ele vai ter que ser preparado, vai ter que ser esterilizado e ele vai ser adicionado dentro do seu bioreator. Em alguns casos, quando a gente utiliza bioreatores piloto industrial, essa esterilização ela é feita dentro da própria dorna do bioreator. O próximo passo vai ser colocar o microorganismo dentro do seu bioreator. Para isso, a gente vai ter que utilizar shakers, em alguns casos também outros bioreatores menores, para nós fazermos a inoculação, ou melhor, o preparo do material que vai ser inoculado dentro do bioreator. O volume, normalmente, que a gente utiliza, ou melhor, o fator de volume que nós utilizamos, normalmente é 10%. Isso não é uma regra, ela é uma tendência, né? E o que, que significa esse 10%? Olha só, imagine esse bioreator. Se você vai produzir aqui 10 litros de caldo fermentado, você vai precisar colocar 9 litros de meio de cultura e 1 litro de meio de cultura já com o microorganismo. Esse 1 litro vai vir aqui do seu shaker e depois do teu bioreator menor, e os 9 litros vão vir aqui do seu processo de upstream. Além, então, da tua matéria-prima, do teu microorganismo, é necessário também fornecer gases de entrada para o teu sistema conseguir respirar, né? Normalmente, esses gases de entrada, além de atuar em cima da respiração,
ou então do próprio controle de acidez do meio, ele também pode ser utilizado para agitação do sistema. Aí o que eu destaco que vai depender o tipo de microorganismo que você tem. Porque, por exemplo, se você utiliza um sistema que é aeróbico, você vai precisar de ar ou então vai precisar de ar mais oxigênio. Já se teu sistema for anaeróbico, você vai precisar então de uma entrada de nitrogênio ou então de óxido de carbono. Então vai depender muito como que se comporta o teu sistema, como que ele acontece, né? Como que você fez o planejamento do teu estudo. E por último, na parte do bioreator, e não menos importante, nós temos o controle do processo. E esse controle do processo, eu acho que, na minha opinião, pelo menos, ele é um dos pontos críticos de quando a gente está falando em controlar o bioprocesso numa escala, né, num âmbito maior. Por que eu estou falando isso? Quando a gente fala de controle do processo, a gente está falando de todos os acessórios que nós instalamos no nosso bioreator e como que nós vamos orquestrar esse sistema de modo que o nosso microorganismo vai produzir aquela molécula alvo que nós queremos no final da reação. Então, olha só, quais seriam os principais parâmetros ou os parâmetros mais comuns que nós controlamos no bioreator? É a velocidade de agitação, a temperatura, os sistemas de adições, que daí vai envolver o controle do pH, o PO2, o anti-espumante, e também o sistema de aeração, que daí entra tanto a mistura de gases que nós podemos fazer, como também a vazão que nós utilizamos. Em alguns casos, a gente vai ter que utilizar acessórios adicionais. Por exemplo, se você quer fazer uma batelada alimentada, você vai ter que ter um sistema de alimentação, uma bomba feed, uma bomba peristáltica, e o teu software vai ter que conversar também com essa bomba. Se você quer utilizar um sistema que é contínuo, você vai ter que utilizar algum aparato que seja adequado para fazer a produção contínua do teu sistema, como, por exemplo, o spin filter, que também é conhecido no Brasil como perfusão, né? Filtro rotativo de perfusão. E para quando você quiser monitorar alguma informação específica do teu bioprocesso, você vai fazer utilização aí de sensores de biomassa, de PCO2, um sensor redox, ou aquele sensor que você julgar, né, que é interessante para o teu bioreator. E no final do seu processo, a gente vai descarregar o bioreator para esse caldo fermentado seguir para a etapa de downstream process, para poder isolar e deixar o seu produto naquela condição que ele será comercializado ou transportado. Ok? Maravilha, então. Para a gente finalizar essa parte aqui de bioprocesso, eu só queria mostrar para vocês algumas possíveis estratégias para bioconversão. Então, nós vimos que nós temos batelada alimentada e também sistema contínuo. E eu coloquei aqui alguns parâmetros, eu vou falando 2 a 2, para a gente poder ver o quão fácil, o quão difícil é cada um dessas estratégias para o teu sistema. Então, começando ali com facilidade de operação e domínio do bioprocesso. A batelada alimentada vai ser o mais simples, porque a gente não precisa ter um conhecimento tão grande do bioprocesso, e também porque ele é fácil de implementar, né? Quanto mais simples o bioreator, normalmente mais fácil é fazer uma batelada. Já a batelada alimentada, a gente precisa dominar alguns parâmetros, como, por exemplo, a velocidade máxima específica de crescimento celular, que eu vou falar daqui a pouquinho, que vem lá da equação de Monod. E outro ponto importante é que a gente precisa ter acessórios adequados para poder fazer a batelada alimentada. Por exemplo, às vezes a gente precisa utilizar um sistema de gravimetria para fazer um controle preciso do material que você está colocando dentro do bioreator. Já para quando nós trabalhamos com sistemas contínuos, nós precisamos dominar muito bem o bioprocesso. Pelo menos do meu conhecimento, eu acho que só é possível fazer sistema contínuo quando nós utilizamos algum tipo de modelagem matemática, e nós vamos precisar também de acessórios especiais, como, por exemplo, esse spin filter aqui que a gente pode utilizar no processo, ou então acoplar um sistema de filtração tangencial ao bioreator. Ok?
No caso do, aliás, vamos para os dois parâmetros seguintes, que é a limitação do oxigênio e também limitação do substrato. O sistema batelada, ele é uma estratégia refém desses dois parâmetros, aqui no oxigênio dissolvido, porque ele depende altamente da biomassa, a biomassa consome uma quantidade exorbitante de oxigênio, e o substrato, nós vamos ver lá quando nós falarmos da equação de Monod, que o substrato ele pode atuar como um inibidor do crescimento da biomassa. Já na batelada alimentada, nós contornamos esse problema da limitação que o sistema tem ao substrato, porque nós fazemos uma adição lenta desses nutrientes. E também a gente vai ter um certo grau de limitação do oxigênio, mas não tão grande quanto em sistemas batelada. Já no processo contínuo, depois que você dominou ele, bem, daí é bem simples, bem fácil de você controlar qualquer outro parâmetro que você tenha, porque justamente você já teve que dominar o processo. Então não existe esse tipo de limitação. Já os dois últimos parâmetros, que seria tempo de operação e acúmulo de toxinas, a gente tem alguns problemas para batelada alimentada e também para, aliás, para batelada e batelada alimentada. O acúmulo de toxinas, ele vai acontecer nessas duas primeiras porque a gente só descarrega o bioreator no final do processo. Então, todas aquelas toxinas ou moléculas que são tóxicas especificamente para aquele micro-organismo que você utiliza, só vai ser descarregado no final do bioreator. Então, não tem muito o que fazer. Já o tempo de operação do batelada alimentada, ele vai ser um pouco mais longo, porque nós fazemos a adição de substrato de uma forma lenta. E já no sistema contínuo, como nós já dominamos o nosso bioprocesso, dificilmente você vai ter problemas aí no tempo de operação ou então no acúmulo de toxinas. Lembrando que no sistema contínuo, à medida que está entrando o material, está saindo o produto. Ok? Maravilha! Vamos ver agora então algumas das equações que são úteis para o controle do bioreator e também para estabelecer estratégias de operação. Então vamos lá, por que utilizamos então essas equações? Primeiro porque essas equações possibilitam fazer modelagens do nosso sistema, modelagens matemáticas, e através dessas modelagens nós conseguimos fazer, descobrir qual que é a estratégia mais eficiente para a nossa bioconversão, e também nós podemos reduzir os custos quando nós estudamos a otimização do nosso processo. Essas equações elas podem ser estatísticas, fenomenológicas e empíricas. Eu vou começar falando aqui um pouquinho, então, das equações fenomenológicas. Nós temos três equações aqui principais para entender, então, o nosso fenômeno. O primeiro é do crescimento da biomassa, o segundo da velocidade específica do consumo do substrato e o terceiro do nosso produto. A primeira equação, nós temos aqui o diferencial da concentração de biomassa dividido pelo diferencial de tempo. E nós dependemos aqui também do inverso da concentração da biomassa. Essa equação, se nós fizermos a integração dessa equação diferencial, a gente vai ter essa mesma equação que nós vimos lá no começo da nossa apresentação, que é a equação linear que depende da velocidade específica de crescimento. Pessoal, eu não vou entrar em detalhes o que é uma equação diferencial, mas é só pensar que é uma ferramenta matemática, e se você não entende muito bem o que é essa ferramenta matemática, pensa que é uma variação de alguma coisa. Então, nesse caso aqui, é uma variação da concentração da biomassa dividido pela variação de um tempo, ok? Essa é uma explicação bem simplista, mas serve para poder dar um entendimento aí para quem não tem ainda o arcabouço matemático para entender o conceito. Maravilha? Vamos então ver agora o consumo de substrato. O consumo de substrato, então, vai ter que ter um sinal negativo, já que ele é um consumo, é uma geração negativa de produto que nós temos. O substrato vai depender da concentração da biomassa e também vai depender, do diferencial da concentração do substrato em relação ao tempo. A mesma coisa para o produto, só que ele é positivo, depende do diferencial da concentração do produto e também da concentração da biomassa. Através dessas equações fenomenológicas, então, a gente consegue montar, um gráfico desse tipo ao longo do tempo. Então, nós vamos ter o consumo do substrato e, através do consumo dos substratos, a gente vai ter a geração da biomassa e também a geração do produto. Lembrando que toda aquela questão, da fase lag, log, estacionária, declínio, a gente consegue identificar também nesses modelos matemáticos.
Um outro ponto interessante é que através desses modelos a gente consegue também fazer algumas associações. Por exemplo, se o nosso produto ele advém do metabolismo primário do micro-organismo, a curva de biomassa e a curva do produto, ela sempre vai ficar uma pertinho da outra. Já se nós tivermos uma situação oposta, onde o produto ele fica longe da curva de biomassa, é um forte indício de que nós temos uma produção a partir do metabolismo secundário do micro-organismo. Ok? Beleza, vamos ver agora uma equação que é empírica. E eu acredito que para bioprocesso é a equação mais famosa que nós temos, que é a equação de Jacques Monod. Essa equação ela foi proposta em 1949 e ela traz dois novos parâmetros, que é a velocidade máxima específica de crescimento e o coeficiente de saturação. E a velocidade específica de crescimento a gente já conhece, e a concentração de substrato, que é o S, é bem simples de nós entendermos também. Mas afinal de contas, como é que funciona essa equação? Então, olha só, se nós tivermos um gráfico da velocidade específica de crescimento e da concentração de substrato, nós vamos ter essa curva, que é uma curva bem característica, que no infinito vai tender ao min máximo do sistema. Enquanto isso, a nossa constante de saturação ela pode ser encontrada através da metade do min máximo, né, que é, é, que é, é que vale, né, o valor, né, aliás, deixa eu explicar de uma outra forma. Nós vamos ter que determinar o min máximo, nós vamos ter que entrar aqui na nossa curva para ver o quanto que vale em termos de substrato essa concentração de saturação do nosso sistema. Lembrando que o Ks é a nossa constante de saturação e o min máximo é a velocidade máxima que o nosso micro-organismo pode alcançar no sistema. Para a gente entender bem como é que funciona isso, vamos montar uma equação, vamos fazer, né, resolver um exercício aqui bem rapidão. Então, vamos lá, velocidade máxima específica do crescimento. Como que a gente acha a velocidade máxima? O nosso próprio gráfico já dá aqui. Então, se nós temos aqui 0,1, nós vamos ter 0,12, 0,14. Então, 0,14 por hora. E quanto que é a nossa concentração máxima, né? Perdão, nossa constante máxima de saturação? A concentração máxima, perdão, a constante de saturação, a gente consegue achar através da velocidade específica máxima. É só pegar metade do valor, que daria 0,7, vir na nossa curva e achar aqui no eixo x qual que seria o valor que nós, de 0,6 que nós encontramos. Então, na letra A, a resposta é 0,14, na letra B é 0,6, e para nós encontrarmos a equação de Monod, é só substituir esses dois parâmetros na própria equação. Lembrando todo mundo que nós temos que utilizar aí as unidades adequadas para a equação que a gente está montando. Ok? Nós temos outros modelos também, todos eles bem parecidos com a equação de Monod, como por exemplo a equação de Tessier e a equação de Moser. Ok? Então daí você vai ter que encontrar um modelo mais adequado para o seu sistema. Além de equações fenomenológicas e equações empíricas, nós também temos equações para tomadas de decisão. Normalmente, as equações são utilizadas como funções objetivos em modelagens matemáticas ou então parâmetros para análises técnica econômica. Ok? As duas equações, ou pelo menos os dois principais tipos que nós temos, são o coeficiente de rendimento e também o de produtividade. O rendimento, nós podemos ter o rendimento do substrato do produto, daí é bem simples, né? É só a gente colocar a variação total da concentração da biomassa e dividir pela variação total do substrato. No caso do produto, a gente só vai colocar o produto aqui em cima, ok? A variação do produto. Já a produtividade, ela é a variação da concentração que nós temos em relação ao tempo total que nós gastamos no nosso bioprocesso. Então, se for a produtividade da biomassa, é a diferença da concentração da biomassa dividido pelo tempo do processo total. E já se for o caso da produtividade do produto, é só dividir pelo tempo total do processo. Pessoal, vamos ver agora, né? Eu acho que eu falei bastante, acabei demorando um pouquinho. Vamos ver aqui bem rapidamente uma introdução ao escalonamento. Então, escalonamento nada mais é que uma extrapolação de escalas. Toda vez que nós queremos fazer uma extrapolação
de modo a aumentar o nosso processo, nós falamos que nós temos um scale up, como por exemplo nesse exemplo. A gente já conhece como é que um sistema funciona em nível de bancada, quais seriam os parâmetros que nós devemos colocar para nós termos as mesmas condições de crescimento. Qual que seria a velocidade de agitação e a vazão que nós usaríamos? Já no scale down é a situação inversa. Nós temos um bioreator grande, nós queremos saber o que acontece num bioreator pequeno. Isso não é um problema simples, normalmente são questões complexas, porque cada bioprocesso ele é único e para cada situação a gente vai ter métodos mais adequados para resolver esse problema. Eu coloquei dois exemplos aqui, existem vários, eu só coloquei dois para poder ilustrar. O primeiro é que a gente tenta resolver essa questão através da igualdade da dissipação de energia específica. Nesse caso, a gente utiliza normalmente dornas que possuem geometrias proporcionais. Então, a gente acaba fazendo a, a, a proporcionalidade das energias específicas, ok? Já há uma outra estratégia, quando nós temos dornas totalmente diferentes, a gente pode fazer a igualdade do KLA dessas duas dornas. Daí vai haver, né, para cada um dos sistemas, metodologias específicas para poder resolver cada um dos problemas. Tradicionalmente, como que funciona a troca de informação em diferentes estágios do escalonamento? Então, nós vamos ter três: a fase de laboratório, a fase piloto e a fase industrial. Na fase de laboratório, a gente sempre está preocupado nas condições do crescimento, a composição do meio, a atividade biológica que o nosso micro-organismo tem e também se a tecnologia que nós estamos usando, se ela é escalonável ou não. Já na fase piloto, nós queremos fazer a otimização de alguns parâmetros, fazemos o estudo de viabilidade econômica e também começamos a aplicar aqueles estudos, né, em relação à geometria do vaso, balanço de massa, energia e quantidade de movimento e também entender o KLA da nossa dorna. E por fim, nós temos a fase industrial, que é quando nós temos a adequação da planta, o objetivo final que é fazer a produção da nossa molécula-alvo e também otimizar perdas do processo. Uma metodologia mais moderna do escalonamento é essa daqui que vocês estão vendo. Então, inicialmente, nós vamos levantar dados da literatura e fazer algumas abordagens estatísticas para entender realmente, né, como que se caracteriza nosso processo, fazendo um DOE. A partir desse DOE, nós cruzamos essas informações com ferramentas de qualidade, como, por exemplo, Quality by Design, ou então Process Analytical Technology. E a partir de uma superfície de resposta, nós fazemos estudos em shaker. De preferência, é interessante utilizar microplacas desse shaker para poder gerar a máxima quantidade de informação necessária para você entender e caracterizar o seu bioprocesso. Dados os melhores resultados que você teve em shaker, você vai para um bioreator, que a gente fala que é um bioreator pequeno. Em nível de bancada, a gente pode falar que um bioreator pequeno é mais ou menos até 1 litro de volume de cultura, ok? Depois desse bioreator, nós vamos também fazer uma triagem das informações e a partir dessa triagem, nós utilizamos um bioreator maior em escala de laboratório, quando a gente fala um equipamento grande em escala de laboratório, entre 7,5 litros a 10 litros de volume de cultura. Ou então, um equipamento piloto. E a partir desse equipamento piloto, nós fazemos o teste numa escala industrial. O importante nesse modelo é que as informações geradas por esse bioreator grande, ele tem que voltar para o bioreator pequeno e, por sua vez, esse bioreator pequeno ele vai realimentar as tuas ferramentas de qualidade. De modo que do lado esquerdo, a gente vai ter, então, um sistema de scale down contínuo e do lado direito, um sistema de scale up contínuo. E esses dois sistemas, eles acabam se retroalimentando. Para nós finalizarmos agora a nossa dica do livro de receitas, o livro de receita, então, a informação que eu peguei está lá entre a página 25 e a página 27, no capítulo Estratégias de Bioprocesso e Controle. Então, aqui eu estou colocando dois gráficos para vocês, um do processo em batelada e o outro da batelada alimentada. O que é explicado lá no cookbook? Ele é explicado por que a batelada tem esse comportamento, por que nós temos esse pico negativo aqui do oxigênio dissolvido, e como que esse mesmo sistema se comporta numa batelada alimentada, ok?
quando que nós começamos com a alimentação, quando que é importante nós fazermos o feed de nutrientes, como que é o comportamento do consumo de oxigênio no nosso bioreator. Então, se você tem curiosidade e quer saber um pouco mais sobre isso, dá uma consultada lá no Cookbook, que lá vai ter boas informações. Pessoal, resumão de hoje então, nós vimos o que acontece dentro de uma célula, como que nós expandimos esse conceito de uma célula para um bioreator. Nós vimos algumas equações, inclusive a equação empírica de Monod e como que nós podemos utilizar ela. Vimos equações para tomadas de decisão úteis aí tanto para fazer modelagens, como também para algumas análises, né, mais simples técnico-econômicas, e também um modelo de otimização continuada no bioprocesso. Ok? Vamos ver aqui algumas dúvidas. Só um minutinho que eu estou abrindo aqui as dúvidas. Então, primeira pergunta, anônimo. Posso pensar em utilizar o bioreator para otimizar produção de uma bebida fermentada à base de leite? Com certeza, você com certeza pode fazer a otimização do seu sistema, certo? Principalmente se você utilizar aqueles modelos, né, que a gente falou, aqueles modelos fenomenológicos, você consegue criar curvas de resposta e a partir dessas curvas de resposta você consegue brincar com os parâmetros de entrada. O que seriam esses parâmetros de entrada? É parâmetros de otimizações, né? Velocidade, aeração, temperatura e como que tudo isso vai afetar no seu sistema. Então, é possível sim fazer esse tipo de otimização em tecnologias de bebidas fermentadas, ok? Próxima pergunta, Júlia Freitas. Não entendi a diferença entre batelada e a batelada alimentada. Poderia diferenciá-los novamente? Ok, vamos pensar, deixa eu pensar Ok, eu vou dar um exemplo, é um exemplo bem simplista, mas é para a gente entender como que funciona essa questão da batelada alimentada. Vamos pensar num processo da produção de um bolo, ok? Um bolo normal. Como que você vai preparar o bolo? Você vai juntar toda a tua matéria-prima, vai misturar essa matéria-prima, vai colocar todo esse material de uma vez dentro do forno, você vai esperar esse forno assar e depois que teu bolo assou, você vai retirar dentro do teu forno. Então imagina que o forno é o bioreator, ok? Você colocou todo o teu material de uma vez dentro do teu bioreator e depois que o teu bolo ficou pronto, você retirou lá de dentro o seu bolo, partiu e comeu, certo? Então esse é o processo em batelada. Vamos pensar agora na batelada alimentada. Eu não sei se vocês já fizeram ou já viram alguém fazendo maionese caseira. Sabe aquela maionese que a gente faz no churrasco? A gente pode pensar na maionese caseira. Como que a gente alcança o ponto da maionese, né? Para a maionese ficar viscosa ali, com a viscosidade adequada. A gente vai colocar todo o material dentro do nosso liquidificador. E à medida que a gente liga o liquidificador, a gente vai alimentando com óleo, esse óleo de cozinha, óleo de soja, até chegar no ponto que você precisa do teu creme que você está fazendo. Nesse segundo exemplo, imagina que o liquidificador é seu bioreator e que seu fio de óleo é o substrato que você está dando para o teu micro-organismo. Então, você colocou o teu liquidificador para operar, enquanto isso que ele estava operando, você foi adicionando substrato dentro, certo? Então, esse seria um exemplo de batelada alimentada. Enquanto isso que o teu sistema ainda está rodando, você faz adições de material dentro do teu bioreator, ok? Vamos agora para a pergunta do Matheus. Qual a concentração molar do ácido e da base utilizada no processo CIP-ZIP? Bem, Matheus, isso vai depender do teu processo. Por exemplo, se você utilizar, sei lá, leveduras, se você utilizar uma solução alcalina de NaOH, olha, eu recomendaria usar em torno aí de 8 molar, e para o ácido você poderia utilizar ácido cítrico e utilizar 2,5 molar, entendeu? São algumas referências, mas daí para cada caso vai ser um caso, né? Então daí vai ter que ser analisado. Normalmente os ácidos utilizados é ácido cítrico, ácido fosfórico e para montar a solução alcalina normalmente é NaOH. Ok? Vou para a próxima pergunta agora. Dá para usar uma equação polinomial para
alimentação do bioreator? Sim, tranquilamente, sem problema nenhum. No sistema IV, deixa eu abrir aqui, achar aqui, só um minutinho, estou pegando aqui. Quando nós fazemos, né, por exemplo, eu vou usar o IV de referência porque eu acho que é bem simples. Então, quando nós criamos, né, a estratégia aqui nesse feedback, você pode colocar a equação que você quiser para o seu feed, né, para a sua bomba trabalhar e fazer a alimentação do seu processo. Pode ser polinomial, pode ser uma parábola, pode ser o modelo que você quiser. Tanto para a alimentação, como também para o controle do pH ou então daquele parâmetro que você achar necessário. Inclusive, para quando a gente trabalha com a ferramenta cascata, você consegue, através do IV, fazer uma cascata do PO2, por exemplo. Você quer que o PO2 vá diminuindo gradativamente ao longo de uma determinada equação. Sem problema nenhum, de uma forma muito fácil e prática, nós podemos fazer isso. Ok? Deixa eu ver qual slide que eu estava. Ah, tá, esse daqui. Tá. Júlia Freitas. Existe como adicionar dispositivo extra no bioreator para analisar outros gases, tal como metano? Sim, existe. É possível tanto colocar uma sonda específica que você queira dentro do teu bioreator, de uma forma, como se fosse um pHmetro, né? Você vai pegar a sonda específica e vai colocar lá dentro e o sistema IV vai conversar com essa sonda tranquilamente. A gente consegue fazer tanto monitoramento, né, como um controle direto ou indireto do sistema. Daí vai depender do que você está querendo quantificar. E uma outra coisa interessante também é que a gente consegue colocar analisadores de gases na saída do processo. Então, se você, por exemplo, você quer estudar o metano, você consegue colocar você consegue quantificar o metano na entrada do sistema, se houver, o metano enquanto isso está sendo produzido, e o metano também, né, um sensor de metano na saída dos teus gases, do teu condensador, que é onde tem a exaustão dos gases. Então, daí você consegue fechar o teu balanço de massa e fazer o estudo aí de produtividade de biogás, seja ele o que for. Uma outra pergunta aqui da Júlia Freitas. O sistema de batelada alimentada contínua, pode ser feito em todos, qualquer reatores ou cada modelo de bioreator permite um sistema diferenciado? Então, olha só, vai depender muito do sistema que você tem. Aliás, o sistema que eu digo não é nem o bioreator em si, mas o micro-organismo que você está utilizando. Por mais estranho que pareça, para alguns casos a batelada ainda continua sendo melhor. Em outros casos, o sistema contínuo acaba sendo melhor. A questão se o teu sistema requerer esse tipo de controle, você vai precisar instalar um acessório que seja adequado para o teu bioreator. Então, por exemplo, eu vi que eu trabalho com células de mamífero e é interessante eu trabalhar com um sistema contínuo. Aí eu vou ter que avaliar se eu instalo ou não, né, um spin filter no meu bioreator ou se eu acoplo um sistema de filtração tangencial. Então, assim, a gente pode operacionalizar isso nos bioreatores, mas aí a gente vai ter que escolher os acessórios adequados, tanto para poder viabilizar a estratégia, como também para poder fazer o controle desse processo. Última pergunta, você consegue utilizar os métodos de esterilização para a esterilização dos sensores de PO2 e pH? Resposta é sim. Quando a gente utiliza, por exemplo, o LabSIP, a esterilização é feita dos acessórios também. Então, através da esterilização química, a gente consegue esterilizar a sonda de PO2 e também a sonda de pH. Lembrando que quando a gente faz a esterilização química, como nós não colocamos temperatura e pressão, nós até aumentamos a vida útil desses equipamentos, ok? Desses acessórios. Pessoal, por conta do tempo, eu vou finalizar as perguntas, porque a gente já deu 11 horas, né? E a nossa proposta era ficar 1 hora aqui no nosso webinar. Mas antes de eu encerrar, eu gostaria muito de agradecer todo mundo que participou, todas aquelas pessoas que nos incentivaram, que mandaram dúvidas, que interagiram com a gente.
Queria mandar um abraço ali para a Mariana, do Paraná, para o Reginaldo, do México, para a Gabriela, de Campinas, para a professora Priscila, que também mandou dúvidas, né, sugestões, ideias. E assim, pessoal, a lista é gigantesca. Eu citei alguns nomes que me vieram aqui. Quero agradecer a todo mundo. E quero também fazer um agradecimento especial para todo o time da América Latina, da Inforce, e também da Suíça, que trabalharam aí de forma muito ativa em relação ao suporte, ideias, correções de slides. Pode não parecer, mas existe um trabalho expressivo para poder realizar um tipo de projeto desse. Então, aí, todo um abraço para todo mundo da Inforce aqui e para o pessoal também da Suíça, em especial para a Yulia, que a gente conversou bastante para tudo isso acontecer. Apesar de nós estarmos encerrando hoje, pelo menos, essa primeira bateria, né, de webinars, para quem quiser saber um pouco mais, pode entrar lá no nosso website, Inforce HT. Nos sigam também no LinkedIn, Inforce Latam. Pode seguir também quem atua, né, dentro da Inforce HT. Normalmente todo mundo acaba recompartilhando, está sempre disponível para tirar dúvidas, trocar ideia. Então nos siga lá no LinkedIn, a gente sempre tenta postar informações que são relevantes para o mundo da biotecnologia, ok? Muito obrigado a todos, de coração mesmo. Bom bioprocesso. Não se esqueçam, seu bioprocesso é único, então, portanto, deem atenção para ele e cuida do teu bioreator com carinho e dedicação. Beleza, galera? Tchau, tchau.